Meu nome é Luciene, tenho 62 anos, sou casada com o Lázaro, que devido ao trabalho dele não pôde estar aqui comigo. Temos 6 filhos e quem veio me acompanhar hoje foi a Karine. Faz 28 anos que nós conhecemos a Igreja Quadrangular do Parque São Bento e foi aqui que nós vivemos um novo começo. Eu conheci a igreja de uma forma diferente. Eu passava em frente à igreja quase todas as noites e tinha um salãozinho e me chamava muita atenção os louvores que vinham de lá, a pregação. E eu tinha muita vergonha, então o que eu fazia? Me escondia atrás de um carro e ficava ali para ouvir os louvores e ouvir o hino. Até que um dia um diácono me convidou para entrar na igreja e eu não aceitei, porque eu tinha muita vergonha. Mas falei para ele que algum dia eu iria visitar a igreja, né? Eu entraria nessa igreja. Aí quando foi no próximo culto, eu estranhei porque eu passei em frente à igreja, o salãozinho, estava tudo escuro, tudo apagado. E eu estranhei e comecei a perguntar para alguns vizinhos. Foi quando me falaram que a igreja tinha saído de lá. Eu fiquei muito triste porque eu amava essa igrejinha, mesmo sem entrar, nunca ter entrado dentro dela. Então eu decidi que eu ia procurar endereço e prometi para mim mesma que quando eu encontrasse, eu ia fazer uma visita para a igreja. E dessa vez eu ia entrar. E eu consegui o endereço e tal. E no dia de culto, do próximo culto, arrumei as crianças e nós viemos para a igreja. Foi indescritível a alegria que eu senti, porque eu nunca tinha sentido aquilo antes. Eu queria ter vindo antes para a igreja. E fui muito bem acolhida. No final, alguém me perguntou se eu tinha gostado do culto. Eu falei, se eu gostei do culto, daqui eu não saio nunca mais. Na época, o meu esposo, ele bebia muito. E eu, nova, convertida, e estava vivendo o primeiro amor. Eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. E eu não me conformava com isso, então eu queria de toda maneira enfiar na cabeça dele que ele tinha que aceitar Jesus. E eu, com muita falta de sabedoria, a gente acabava brigando muito. Até que um dia o pastor Jefferson, conversando comigo, falou que eu devia parar de falar muito de Jesus para ele e falar mais dele para Jesus. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a orar, apresentando ele nas minhas orações e foi indo, né? Até que um dia também, numa pregação, o pastor Jefferson falou que ainda aquele mês a gente receberia a bênção que estava pedindo. Só que nós estávamos no mês de dezembro e faltava uma semana para terminar o mês. E na época, né, eu com a minha pequena fé, eu até pensei, mas não vai, esse ano não dá mais tempo, né? Mas se for o ano que vem já tá bom. Só que no próximo culto, quando a gente estava se arrumando para vir para a igreja, ele simplesmente do nada falou que vinha, ele falou assim, eu vou com vocês. E naquele dia ele veio, aceitou Jesus, Jesus transformou a vida dele, ele foi batizado, ele foi liberto do alcoolismo, ele é uma bênção na minha vida, uma bênção na vida da minha família. E é por isso que nós amamos essa igreja. Então, e valeu a pena, muito a pena conhecer a igreja quadrangular. Meus filhos cresceram dentro da igreja, hoje são bênçãos na minha vida, eu tenho muito orgulho de cada um deles, são pessoas de bem. Tem também a Karine aqui, que quando ela veio para a igreja, ela era bem pequena e ela quase nem andava direito, porque ela tinha sido desenganada pelos médicos. Ela tinha muita crise de nervo, que às vezes quando dava crise nela, a gente tinha até medo de ficar perto dela. E aqui ela está sendo uma benção, ela é uma benção na minha vida, na vida dos meus filhos. Ela é intercessora, tem uma fé gigantesca, nunca mais ela teve crise de nervo, ela consegue andar para vários lugares, ela é totalmente independente. E tudo isso aconteceu depois que nós viemos para a igreja. Então, tem também a Aimee, né, que eu falei para vocês que eu tenho 6 filhos. A Aimee veio depois e muita gente pergunta o porquê Aimee, né, o nome dela. Então, o que aconteceu é que quando eu engravidei dela, os filhos já eram grandes, crescidos, e cada um queria dar um nome para ela e a gente não entrava em um acordo. Quando o pastor Jefferson foi visitá-la, ele sugeriu o nome de Aimee. E nós gostamos, porque Aimee é o nome da fundadora da nossa igreja, um nome em comum,
e todo mundo concordou. Foi então que ficou o nome dela como Aimee Marcele, que é a minha caçula e que também cresceu dentro da igreja, já nasceu num lar cristão. Esse dia eu convidei ele e eu insisti tanto que ele veio comigo, mas ele veio bêbado. Chegou dentro da igreja, um cheiro de álcool que eu não estava aguentando. Até que ele incomodado, no meio do culto, ele simplesmente levantou, atravessou o corredor e foi embora. Eu fiquei arrasada, né? Porque era, se eu não me engano, o batismo do Fabiano, mas acho que o meu filho mais velho. Aí eu fiquei muito triste naquele dia, né? E o pastor percebeu, porque a igreja era pequena, né? Aí ele levantou um clamor de oração e tal, né? Ali, naquele momento. E tudo bem, né? Terminou o culto, eu muito triste, muito nervosa. Aí quando eu cheguei em casa, ele estava deitado. Aí ele me chamou e falou assim, por que você fez isso? Eu falei, mas o que eu fiz? Chamou a crentaiada para vir orar no meu portão. Eu falei, como? Eu estava na igreja, eu não saí da igreja, mas tinha umas pessoas de branco, tudo aqui orando no portão de casa. Você podia pelo menos falar para mim que eles vinham, né? E disse que então, eu acredito que foi na hora que o pastor levantou um clamor, ele disse que nesse dia aí, ele disse que estava decidido mesmo a acabar, sabe, com a vida. E a quadrangular do Parque São Bento, para mim, é tudo. Eu tenho que agradecer muito a Deus por ter dado a oportunidade de a gente conhecer essa igreja. É uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Foi aqui que meu esposo se batizou, meus filhos se batizaram. E então não tem muito o que falar, porque não tenho palavras para descrever o que a Igreja Quadrangular do Parque São Bento representa na minha vida e na vida da minha família. Jefferson, o que falar desse homem de Deus, muito usado por Deus. É um pastor que se preocupa com todos, sempre esteve presente em várias situações da minha vida. É uma pessoa que eu agradeço todos os dias pela vida dele, porque eu não esqueço quantas as vezes que ele me abençoou e abençoou minha família. Então, até os últimos dias da minha vida, a palavra é gratidão. É gratidão a Deus pela vida do pastor Jefferson, gratidão a Deus por ter conhecido a Igreja Quadrangular do Parque São Bento, gratidão por fazer parte do corpo de Cristo dessa igreja e gratidão porque aqui eu vivi um novo começo. Eu amo minha igreja. Você acabou de assistir um vídeo feito por pessoas reais que viveram uma história real aqui na nossa casa. Venha você também, participe conosco e tenha novos começos na sua vida. Quadrangular Parque São Bento, um lugar de novos começos.